preço. E agora a gente muda de assunto para falar que o Brasil tem grandes vantagens na agricultura orgânica. O setor movimenta cerca de 200 milhões de dólares. Mas sem investimento em pesquisa, o futuro da agricultura orgânica fica comprometido. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Alexandre Harcali, que é o diretor executivo do IBD Certificações. Muito bom dia para você, Alexandre. Seja bem-vindo ao Bom Dia Campo. Obrigado. Tudo bom? Prazer estar aqui. Então, o prazer é sempre nosso. Vamos começar falando então um pouquinho desse setor que movimenta 200 milhões, cerca de 200 milhões por ano e cerca de 60 bilhões no mundo todo, envolve 90 mil produtores só aqui no Brasil. Então, devido a esse cenário aí bastante expressivo, qual que é a importância então de certificar a produção, visto que é bem vista com bons olhos também no mercado externo, principalmente o europeu no caso? A certificação é importante porque, sem a certificação, de acordo com a Lei 10.831, que está em vigor desde o ano passado, 2011, você não consegue colocar o seu produto no mercado. Você tem que ter a certificação para poder usar o termo orgânico e estar no mercado vendendo ele dessa maneira. E a questão dos 90 mil produtores é muito importante, porque isso foi um censo do IBGE que revelou que 90 mil produtores se consideram orgânicos. Na verdade, não estão todos no mercado e não estão todos certificados. Tem uma pequena fração disso, algo em torno de 10 a 15% desse número está, vamos dizer assim, em processo de certificação, está no mercado. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho desse investimento, né? Dessa necessidade de investimento em pesquisa também e apoio de outras empresas como Embrapa, Sebrae. Isso vem acontecendo e é importante que se aconteça cada vez mais? Porque se o mercado está se intensificando, é importante entender o seguinte, que o produtor, ele vive no dia a dia resolvendo problemas da produção. É uma praga que acontece, é uma doença que acontece, a semente que não está boa, a semente que precisa melhorar. Então, o produtor, a função dele é produzir e normalmente, isso também ocorre na agricultura no mundo inteiro e também na agricultura convencional, normalmente existem estruturas que dão suporte de conhecimento e de tecnologia para ele produzir. E essa produção não é só assim no campo, tem também a produção de processamento, a produção, a tecnologia de processamento e a tecnologia para ele chegar no mercado, um estudo de mercado. Então, existe realmente a necessidade, com a intensificação desse mercado, com a abertura desse mercado, existe a necessidade de se envolver cada vez mais a pesquisa para que essa coisa realmente possa deslanchar com qualidade, porque o selo não é suficiente. Entendi. A gente precisa realmente de uma qualidade de alto nível. O orgânico sempre teve aquela fama de ser aquela cenourinha pequena, aquela fruta meio mirrada, cheia de mancha. É importante a gente também ressaltar isso, né? Não são apenas as hortaliças, mas também tem muita coisa orgânica, né? Muitos produtos orgânicos, não somente as hortaliças, como você disse. Exatamente, né? Frutas, cereais, né? Leguminosas, lentilhas, uma série de produtos que hoje estão no café da manhã do consumidor, estão no almoço do consumidor, pães. E agora, para a gente falar um pouquinho para o produtor. Quem é produtor orgânico e quer ter esse selo de certificação, esse selo é de fácil acesso em termos de valores e também para se aplicar na propriedade? Como é que funciona? Bom, é importante esclarecer assim, nós temos dois sistemas de certificação, um por auditoria, que é onde eu trabalho, no IBD Certificações, e outro participativo. Tá? O auditoria é assim, você contrata uma certificadora que presta esse serviço, a certificadora vai lá na sua propriedade e faz a certificação acontecer. A participativa é assim, o grupo de produtores, uma associação, uma cooperativa, se matricula no Ministério da Agricultura e passa a ter o seu processo de certificação incorporado na associação. Os procedimentos são diferentes, mas a lei, o que tem que ser feito para produzir orgânico é a mesma para os dois. Tá? Perfeito. Então, no sistema por auditoria, um produtor individual, sozinho, que queira se matricular numa certificadora, ele vai ter um custo aí em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 por ano. Se ele fizer isso em grupo, mesmo no sistema de auditoria, se uma associação entrar
contratar uma certificadora, ele vai ter uma fração disso. Dependendo do número de produtores, esse custo vai ser rateado entre todos. Tá? Ok, então, muito obrigada por sua entrevista. E a gente sabe que vale bastante a pena fazer isso porque consegue garantir mercados fora do país, como eu disse, principalmente o mercado europeu e também lá no Japão, vem ganhando essa importância da certificação, bem como a Alemanha, que é o grande destaque em agricultura orgânica, e aqui no país também com o embarque, né, desses produtos para as redes de varejo no país, que consegue uma renda bem melhor. Muito obrigada, então, por sua participação. Bom dia. Bom dia. Boa semana para você. Igualmente. E daqui